Talvez você pense, não sei o que Deus quer, mas então o que tem te afastado de Deus? Talvez seja isso. Talvez seja algo te afastando de Deus que precisa ser mudado para que você viva o que Ele quer. A gente se apega a coisas que podem ser muito grandes, né? Às vezes são coisas muito pequenas. Sim. Pode ser algo aparentemente muito pequeno, mas que no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, acaba se tornando algo muito grande porque mexe com os seus desejos. Talvez você não precise quebrar uma parede, mas só arrastar um móvel de lugar. Olá, eu sou a Daniele. Eu sou a Juliana. E nós somos o Odrecast. Primeiro a gente quer agradecer, né, todo mundo que tem nos escutado, né? Sim. Nós tivemos alguns feedbacks bem legais. Achamos que só 2 pessoas ouviriam, mas não foram só 2 pessoas. E hoje a gente tem mais coisa pra falar, mais coisas pra tocar. E a gente espera que seja tão produtivo quanto as outras vezes, né? Sim, eu também queria agradecer muito. Foi muito legal ouvir tudo que vocês tinham pra falar. Nossa, foi, sério, incrível. Pra começar, lá em Tiago 1,17 diz: Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. E hoje a gente queria muito falar sobre mudanças, né? Sobre processo, né, de mudança e tudo mais, o que envolve e como a gente lida com elas. Acho que é bom começar falando um pouco sobre algumas mudanças nossas, né? E eu acho que a grande mudança, assim, da minha vida foi uma mudança física, onde eu mudei de uma cidade de São Paulo pro Rio de Janeiro. E eu mudei, assim, na cara e na coragem, eu não conhecia muita gente, eu não tinha um emprego, eu não tinha nada, só vim. Tinha só o meu marido, né, que na época não era marido, era noivo. Eu acreditei que a mudança seria de uma forma e foi completamente diferente, assim. Então, eu comecei a lidar com situações que eu não tinha, como, por exemplo, eu morava na casa dos meus pais e de repente eu tinha que pagar aluguel. E eu tive que lidar com a distância dos pais e dos amigos, o que eu achei que seria muito melhor, porque eu acreditei que seria melhor por conta de WhatsApp, né, de rede social, que eu teria ainda contato com eles, mas quando eu vi que o baque, né, da distância estava muito maior do que eu imaginava. Então eu sofri muito no começo, mas eu tive que mudar alguns hábitos que eu sei muito bem que me ajudam muito hoje. Hábitos de horário de acordar, hábitos de pensar em coisas que eu não pensava, como pagar uma conta de luz ou pagar, sabe, tipo, se eu não tivesse, não ia ter o que fazer, não tinha essa de falar pra minha mãe. Você não tirar a comida do freezer? Não vai ter comida não pra fazer. E a roupa, eu não sei o que acontece, que se a gente usa ela e bota pra lavar, ela não volta pro guarda-roupa. E eu não sei o que acontece. Então, assim, muitas coisas começaram a... Não que aconteceram, obviamente ia acontecer, mas eu comecei a perceber. E eu não percebi antes de ocorrer essa mudança. Então, eu acho que um dos pontos da mudança é abrir os nossos olhos para coisas que a gente não via antes. Então, eu sempre via a vida de uma forma, eu via meus pais de uma forma, e quando eu mudei de lá eu vi eles completamente diferentes. Eu vi meus amigos de uma forma, e quando eu me mudei também vi eles completamente. Então, assim, foi uma mudança não só física, mas isso mudou completamente a minha visão de mundo também. Te trouxe outras mudanças, né? Você Sim. faz uma mudança de um estado pro outro e aí outras coisas são agregadas nisso, né? Eu acho que a minha mudança ela foi mais pessoal, assim, né? De uns anos pra cá, eu mudei os meus hábitos em relação à saúde, em relação à alimentação, e isso me fez mudar um pouco a visão que eu tenho sobre mim mesmo. É óbvio que assim, eu lido com outro ponto da minha vida que é o excesso de expectativas sobre tudo, né? Uhum. Eu sempre tô querendo muito que as coisas aconteçam da forma que eu quero que elas aconteçam. E eu acho que talvez esse seja uma das maiores brigas e minhas, tanto pessoal, né, comigo mesmo, quanto espiritualmente, né, permitir que Deus seja Deus e que as minhas expectativas não ultrapassem o lugar de Deus na minha vida, né, eu acho que é isso. E aí, quando eu faço isso, né, começo a mudar os meus hábitos alimentares, começo a mudar a minha rotina, meu dia a dia, e eu começo a bater de frente com questões que eu
tinha, né? Da mesma forma, né? Ok, agora, por exemplo, a questão da obesidade não é mais um problema, mas a minha insegurança continua sendo um problema. Continua sendo uma questão que me ronda o tempo todo. Eu acho que fica frustrante, né? Quando você entende que, ok, me mudei, fui para um outro estado, agora eu vou lidar com outros tipos de desafios. Mas e essas pequenas coisas que continuam aqui, né? Que não se resolveram magicamente porque mudei meus hábitos alimentares. Não resolveu magicamente meu problema do joelho, continua doendo, né? Eu não sei como é que foi a sua experiência, mas talvez quando você tenha se mudado, você tenha esperado muitas coisas e aí quando você chegou aqui foi diferente. Eu acho que quando eu tenho o meu processo de mudança de alimentação, de rotina, e aí eu achei que quando eu chegasse em determinado lugar e eu ia estar totalmente realizada com isso. E não é isso, sabe? Tem outra coisa, tem o depois. Ainda dá pra ter mais, né? Vem outro desafio, vem um próximo passo, né? Eu acho que antes de eu me mudar, eu sempre pensava muito, eu quero morar sozinha, eu quero isso. E quando aconteceu, eu falei, é isso. É só isso. E agora? Eu não gostei muito disso, não. Então, eu acho que também mudou um pouco os meus desejos também, né? O que eu esperava, ansiava antes, começou a mudar muito depois que realmente aconteceu. Eu acho que uma coisa que é legal, assim, que você falou, é essa questão de que algo físico muda, mas algo interno não mudou ainda. E como é real isso, essa questão de que as mudanças internas são muito, assim, acho que muito mais difíceis. Porque, por exemplo, na sua questão, tinha a obesidade. Mas eu também luto muito com essa questão da comida, mas na questão de prazer. E que eu acredito que acho que a maioria das pessoas tem, né? Essa questão de, eu quero aquele hambúrguer, ou eu quero, sabe? É um prazer, é o prazer do açaí depois do almoço, sabe? E isso é muito mais difícil do que qualquer coisa, assim, que eu tente, porque é algo muito mais, acho que vem de um amor, assim, algo muito mais profundo do que algo físico. Então é muito mais difícil de ter essa mudança. E é complicado, porque às vezes é mais fácil a gente fazer mudanças quando é algo que a gente vê. Por exemplo, eu mudei de São Paulo pra cá, eu vi a mudança e eu tava ali de frente pra ela. Mudar algo que tem a ver com os meus desejos é algo que eu não vejo e faz eu sofrer muito mais, assim. E é muito difícil. Eu tava conversando até com um amigo esses dias sobre isso, né? Os nossos desejos são muito mais difíceis, porque desejo é uma coisa que a gente não escolhe. A gente deseja e a gente não escolhe. Só que o que a gente vai fazer com isso, com o nosso desejo, aí é uma escolha. Assim, eu não escolho o que eu vou desejar, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu desejo, aí é uma escolha. Sim. Aí que começa o processo de escolha. E aí eu acho que é muito louco quando a gente traz isso pra essa questão, por exemplo, da alimentação, da comida. Caramba, quero muito, 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 muito comer aquele hambúrguer naquele lugar específico que é o melhor hambúrguer na sexta-feira, depois de uma semana cansativa de trabalho, mas eu sei o que isso significa. Tipo, não é o hambúrguer que eu tô desejando aquela sensação de prazer, de recompensa, de, nossa, eu mereci isso aqui, né? Sim. Então, assim, mudar essa mentalidade é muito mais difícil do que você só não comer. Tipo, eu vou lá e não vou comer. Mas você pode, no dia seguinte, ter a mesma vontade de querer comer no dia seguinte, né? Quando a gente tá nesse processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, e até mesmo não só isso, né? Mas com algumas questões de pessoas que, enfim, tem algumas questões com vícios e tudo mais, a gente costuma falar que você precisa mudar o seu ambiente e as pessoas com quem você convive, né? Porque tudo isso acaba te levando a isso, novamente, né? E aí, se você só pensa, só ver coisas relacionadas àquilo que você deseja, isso só vai alimentar o seu desejo, né? E aí, como é que vai ter uma mudança de fato, de verdade? Não há mudança. Porque a partir do momento que você continua alimentando os desejos que você não quer alimentar, isso só vai crescer. Né? A gente só molha a plantinha porque a gente quer que ela cresça, né? Se a gente não quer que ela cresça, a gente para de regar.
Eu acho que, assim, é isso, assim, a ideia é um pouco essa, né? Eu acho que quando a gente tá nesse processo de transformação que vem de dentro pra fora, né? Que não é tão tátil, né? A gente não consegue tocar, é algo mais interno. É muito mais complicado, é muito mais complexo. Mas quando isso de fato acontece, quando essa mudança que é interna de fato acontece, o externo ele fica visível, né? Às vezes a gente quer mudar muito as coisas de fora para dentro, né? Forçar as mudanças que são externas, que elas se tornem internas também ao mesmo tempo. Nem sempre vai ser assim que vai acontecer. Tem etapas, né? A vida é feita de etapas, vida de processo. A gente já falou sobre isso em outro momento, né? Sim, eu acho que quando acontece de dentro pra fora, quando você percebe, você olha, caraca, essa situação mudou. E foi tão natural que você nem se deu conta, assim. Eu acho que, falando de mudança, assim, a gente sempre pensa em Abraão, né? Deus pedindo pra ele sair da casa dele e tal. Como que ele lidou com essa situação toda? Ele não conseguiu se desapegar completamente, né? Levou Ló com ele e a gente viu tudo que aconteceu. E a gente vê que Abraão, mesmo ele sendo um pai da fé hoje, ele teve seus momentos também de desconfiança, porque é muito difícil você mudar assim e confiar completamente. É difícil a gente confiar em Deus, né? A gente não confia nem no meu emprego, eu não confio, se eu vou ficar lá pra sempre e tal. Imagine, né, em Deus que a gente não vê e tal, é muito mais difícil mesmo. Então, eu vejo, por exemplo, as vezes que ele falava que Sara era irmã dele, ele tava desconfiando do que Deus podia fazer, sabe? Se Deus tinha uma promessa pra vida dele, ele ia passar onde fosse e nada ia acontecer, mas mesmo assim ele teve medo. E é normal a gente ter medo, mas que a gente possa parar quando a gente tiver esse medo, né, e falar, caraca, vamos voltar, né, Deus, olha eu aqui de novo. E acho que além do medo, né, acho que uma coisa que fica bem legal assim na história de Abraão era o apego que de certa forma ele ainda tinha, né? Porque ele vai, mas ele leva o sobrinho dele. Deus falou, sai do meio de todo mundo, vai embora, pega o que é seu e vai. Mas ele não consegue desapegar, né? Eu acho que eu vejo muita relação no que a gente faz hoje em dia, né, na nossa vida. A gente quer viver coisas novas, a gente quer viver o que tá lá depois da mudança, a conquista que vem com a mudança, mas a gente não quer se desapegar das coisas que são pra ficarem lá no passado, são pra serem deixadas lá atrás. E às vezes coisas lícitas, né? A Sara era irmã de Abraão, né, se for ver. Mas, e era verdade, só não era a verdade inteira. Então acaba que às vezes a gente se apega a coisas, mas isso aqui não é pecado, isso daqui é algo que Deus me deu, sabe? Então, às vezes a gente se apega a isso e isso atrapalha a nossa mudança também. E acho que mudanças sempre, isso é quase sempre, são pra melhor, né? A gente cresce o tempo inteiro, a gente precisa disso, a gente precisa dessa mudança. Porque não dá pra ficar sempre no mesmo lugar. E eu não digo de lugar físico, mas como pessoa, tanto no espiritual quanto no emocional também. A gente precisa dessa mudança. Buscar da melhor forma possível caminhos e meios pra fazer isso da melhor forma possível, né? Não é nem um papo muito coach, né? Não é essa a nossa ideia. Mas assim, todo mundo precisa desse processo de mudança na vida, assim. Quando a gente tá num processo de crescimento e amadurecimento, as mudanças precisam vir junto com isso. Se a gente se mantém muitas vezes no mesmo lugar, a gente fica acomodado, né? E esse comodismo, ele gera um conforto que não é bom. Nem é confortável. Exatamente. É um conforto que não é bom. Porque às vezes você se conforta com coisas que te fazem mal. Né? Um ambiente, um lugar, um espaço que não te cabe mais. Você se sente confortável dentro daquela caixinha. Né? E não é bom, né? Às vezes não te alimenta mais, né? E aí também é bíblico, né? A gente precisa de um alimento novo. A gente precisa de um alimento mais forte. E a partir do momento que a gente continua se alimentando de coisas leves, quando é o momento de se alimentar com outras coisas, a gente não cresce, né? Até
A gente sempre acaba falando de criança, né? A gente vê, né, por exemplo, antigamente a gente dava as papinhas, né? A gente não, eu não tava, né, no antigamente. Antigamente eu comia as papinhas. Mas antigamente era a papinha. Hoje em dia já se sabe que o melhor seria dar o alimento, né, que seja só amassado, mas não pode mais liquidificar e tal. Porque a criança, ela precisa treinar isso, né, pra estar preparada pro alimento novo. E depois, quando ela estiver preparada, ela tem que comer aquele alimento sólido, porque é o que vai alimentar ela, o que vai suster, o que vai ajudar ela, mastigando, ela vai conseguir falar melhor. Enfim, isso acarreta várias outras mudanças, que é uma coisinha que a gente nem presta atenção, que tá atrelada a todas as outras coisas. Então, uma mudança nunca vem sozinha. Como quando eu vim de São Paulo, eu achei que eu ia mudar de estado, mas eu mudei a minha cabeça, eu mudei a forma como eu vivia, mudei hábitos de acordar, de me alimentar. Eu mudei várias outras coisas que eu não achei que tava no pacote, mas tava. Então tudo acarreta outras coisas também. Eu penso que a gente também tem muita dificuldade com mudança, porque assusta, mudar assusta, né? Embora às vezes seja um confortável e desconfortável, é um desconforto que você já conhece. Isso. Né? E aí quando você se dá conta, meu Deus, ok, tá, e agora? O que eu vou fazer depois disso? E eu acho que é aí que entra num processo em que a gente, hoje em dia, enquanto cristãos, eu acho que, principalmente enquanto jovens cristãos, a gente tem muita dificuldade ainda para lidar. A gente vem de uma cultura geral, né, uma cultura social, que visa muito a autorrealização, né? A autoproclamação de eu consegui, eu conquistei com a minha força, né? E aí entram nesses papos de você é capaz, você consegue, vai adiante, vai, você é forte. Sim, nós somos, mas biblicamente falando a gente é forte em Deus. Nós somos capazes sim em Deus. O eu ser forte passa por quem Deus é, né? O meu eu ser forte passa por quem Ele é pra mim e o que Ele é na minha vida. E eu acho que a gente vive num momento cultural em que essa exaltação do eu consigo, eu posso, eu vou, ele acabou manchando um pouco esse processo de confiança que a gente precisa ter em Deus. Sim. E aí, quando algo dá errado nesse processo de mudança, por exemplo, poderia muito bem ter dado alguma coisa errada na sua mudança pra cá, entendeu? Alguma coisa poderia não ter acontecido da forma que você queria, que você imaginou, mas de uma forma ruim. Se você não confia em Deus e não confia que Deus é capaz de fazer daquilo algo bom, né? Ou te ensinar, mesmo que seja algo ruim, você desiste, né? Você acha que não foi válido. Por exemplo, no final do ano passado, na verdade do meio do ano passado pro final, depois de um ano direto em processo de reeducação alimentar, eu tive uma recaída muito forte com a compulsão alimentar, ao ponto de ter episódios bem ruins, assim, que não aconteciam há muito tempo, que eu começava a comer e eu não conseguia parar de comer, e eu não conseguia de jeito nenhum. Eu só parava de comer quando eu começava a passar mal, assim. Isso me fez muito refletir sobre essa questão do controle, né, da minha mania de querer ter controle sobre tudo. E quando eu perdia o controle em relação à minha alimentação, isso me descontrolava ainda mais, eu ficava ainda mais desestabilizada. Mas isso não anula o que eu consegui, né? E aí eu pude, em um outro momento, repensar sobre isso, ressignificar esse momento que tinha acontecido, que eu não estava bem, e recomeçar, né? Mas não foi um recomeçar do zero, né? Eu já sabia o caminho. Eu acho que a gente precisa entender que, sim, vou fazer mudanças, vou querer algo diferente, mas não é confiando nas minhas forças, né? Não é de acordo com o que eu quero, com o que eu consigo. É a partir daquilo que Deus me diz que eu consigo, me diz que eu sou capaz, né? Daquilo que Ele me apresenta e me diz que eu posso, né? Eu acho que isso também tá muito atrelado ao relacionamento, né, com Deus e à fé também. Eu vejo que hoje em dia a gente veio de uma fase onde tudo era coisa de Deus ou do capeta. E hoje a gente tá numa fase onde tudo é na força do nosso braço. Então a gente às vezes acaba esquecendo que Deus tem poder, sabe? Deus não tem poder, não, Ele tem, sabe? Então às vezes a gente esquece e não tem fé pra acreditar que Deus pode fazer. Através desse relacionamento onde Deus vai te direcionar
algo que você precisa fazer, algo que você precisa mudar, você vai precisar acreditar que Deus é capaz de fazer com que aquilo mude. E aí ele vai te direcionar, e também a questão de confiar não é que Deus vai fazer. Então vou ficar aqui sentadinho, vou dormir. Quando eu acordar, Deus não vai mais deixar que eu tenha desejos por doce, por exemplo, que é o meu caso. Não, sabe? Mas ele vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo tá aí pra isso, pra nos mostrar o caminho, pra mostrar o que a gente tem que fazer, o que é tá nas mãos dele e o que ele vai nos dar a força pra fazer. Eu acho que é muito importante a gente focar nessa questão de ter esse relacionamento com Deus, de entender o que ele quer de nós naquele momento, qual é a mudança que ele tá precisando fazer no nosso caráter, se é uma mudança de cidade, se é uma mudança de alimentação, se é uma mudança de relacionamentos, como eu me relaciono, como eu vejo as coisas, enfim. Às vezes são coisas pequenas, sabe? A gente tá falando aqui, às vezes, de mudanças grandes, né? Como a mudança de estado, a mudança de alimentação. Mas às vezes é algo mínimo, às vezes é algo de, tipo, como você enxerga o dinheiro, sabe? Às vezes Deus quer mudar isso em nós. Então, a gente precisa confiar no processo de Deus em nós e entender o que ele quer da gente. Porque às vezes é muito fácil a gente seguir a manada, né? Agora tá na fase de todo mundo ir morar em Portugal, por exemplo. Tem muitas amigas que em Portugal. Então, vou pesquisar sobre isso, que agora a gente precisa ir morar em Portugal. Sabe, não, às vezes Deus tem algo pra você. A gente é único, né? Deus tem algo pra cada um de nós. Então, o que Deus tem pra você? Então, quando a gente tá seguindo a manada, a gente acaba esquecendo de perguntar pra Deus o que ele quer. Porque a gente, deu certo na vida daquela pessoa, então vai dar na minha. Se ela conseguir, eu consigo. Pode ser que consiga mesmo, vai dar certo e tal, mas o que tem pra você? Isso você vai conseguir na força do seu braço, é o que a gente consegue fazendo. Mas o que Deus tem pra nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a minha vontade pode até dar certo, mas ela não vai ser boa, perfeita e agradável. Poxa. Muito triste. É isso, às vezes essa sensação, gente, é real, tá? Essa é a sensação que eu tenho às vezes, porque eu tenho essa mania de querer que seja do meu jeito, bonitinho, arrumadinho, organizadinho. Só que a minha vontade não é boa, perfeita e agradável, entendeu? A minha vontade, ela às vezes é boa, às vezes ela é agradável. Perfeita nunca. Mas assim, a gente vai tentando fazer a nossa vontade, né? Tentando fazer do nosso jeito, né? E a gente tira da mão de Deus, né? Inclusive eu foi uma frase, foi um post em algum lugar que eu vi esses dias, ou foi um livro, não sei, nunca vou saber. Péssimo isso, não dá referências, mas enfim, eu li em algum lugar que dizia, você o tempo todo fica dizendo que tá nas mãos de Deus, mas toda hora você tira das mãos de Deus pra tentar fazer do seu jeito, né? Então, como é que vai ser a vontade dele se você o tempo todo tira da mão dele e fala, não, peraí, deixa eu ver se esse pedacinho eu faço da minha vontade, aí o resto você faz da sua. Isso. Não dá, gente, não é assim que funciona a vida. E aí, assim, não é querendo polarizar as coisas, né? Essa velha, igual a gente sabe que tem aí, né? Uma discussão teológica que sempre teve, desde os tempos bíblicos, né? É pela fé, pelas obras, é pela fé, pelas obras. O que te custa fazer um pouquinho de cada, né? Tenha a sua fé e faça um pouquinho das obras, né? Tenha lá a sua fé, mas não deixe de fazer as coisas, né? Ninguém que tá dizendo que você tem que só confiar cegamente e ficar esperando as coisas caírem do céu como uma bigorna na sua cabeça. Maná. Olha só o maná aqui. Seria bom, seria, mas não é assim que funciona. Inclusive não funcionou nem lá pro povo de Israel, né? Eles comeram, mas eles reclamaram de tudo. A gente quer carne, vem a codorna, e aí eles reclamam também, enfim, comem até passar mal e já não tava bom, enfim. E perdi, vou voltar. Tô voltando. Isso só mostra também essa questão, né, do povo de Israel, só mostra quanto a nossa vontade é besta. Porque a vontade deles era acatada e mesmo assim eles continuavam reclamando. E é engraçado que eu não, assim, me corrijam se for mentira, mas eu não vi em nenhum momento Moisés reclamando.
Eu não vi Moisés reclamando que queria comer carne, ou Moisés reclamando que queria. E eu acho que ele era o que mais tinha moral pra reclamar com Deus. Mas é exatamente isso, ele via Deus face a face. Ele não precisava das outras coisas. Ele tinha alguém, que era Deus, que estava ali guiando ele pra onde quer que ele fosse. E mesmo que ele estivesse no deserto, ele estava com Deus. Então, não interessa pra onde Deus tá mandando ele, e queria ir com Deus. Que lindo isso, né? Ele tava mais preocupado em olhar pra Deus do que pro deserto, do que pra fome ou falta de fome, pro que comia, pro que não comia. Ele tava mais preocupado em estar com Deus e ser guiado por Deus do que com a mudança em si, né? Pra ele não importava a mudança, né? Mas quem estava com ele na mudança, né? Eu acho que isso é lindo, assim. Nossa, realmente, eu nunca tinha pensado. E eu acho a história de Moisés muito incrível, assim, porque eu vejo Moisés como uma grande mudança. Moisés, pelo que a gente vê, né, ele era um cara que agia por impulso também. Eu li um livro sobre temperamentos e Moisés era um melancólico. E melancólico, geralmente eles têm eles são mais reativos com raiva, vamos dizer assim. Jamais, gente. A gente não é assim, não. São um pouco raivosos. Mas assim, não tanto quanto colérico, no caso, mas eles são mais... Como que eu posso dizer? Impulsivos em momentos de raiva. Somos sim. Mas eu trabalho isso na análise, mas somos sim. Sim. Então, e a gente vê o Moisés que matou um egípcio. De repente, ele é um cara manso, que houve reclamações, e é claro que ele se ira muitas vezes, mas é diferente, sabe? É uma ira com uma justiça, assim, de Deus, algo de zelo, é algo diferente, sei lá. Eu vejo Moisés como uma grande mudança mesmo, assim. Como é incrível isso, ver quanto ele mudava conforme ele se encontrava com Deus, assim. A face dele mudava, né? A face dele brilhava. Era transformado quando ele se encontrava com Deus. Quando você falou agora sobre isso, acho que eu lembro do começo dessa conversa, né? Que você fala, quando a gente vai fazer uma mudança, você fez uma mudança de um estado pro outro, mas vieram todas as outras mudanças juntas. Sim. Ele tinha uma orientação, que era guiar o povo. Ele não sabia que ele ia ser mudado nesse processo, né? Eu acho que ele sabia que, enfim, que Deus o capacitaria, mas não da forma que foi, né? E de fato, assim, é muito bonito de ver a forma que ele conduz. Eu não teria a menor paciência, gente. Não tenho. Não teria. É o que eu falo, tenho paciência com crianças. Agora com um monte de adulto, e você vai. A gente quer isso, vai lá, ora, Deus manda, e as pessoas já reclamam. Que difícil a missão que ele teve nas mãos dele, né? Ele estava levando o povo pra Terra Prometida, mas era um povo extremamente ingrato. E ele muda nesse processo também. Sim. Né? E era um povo escravo. E eu não tô falando só do escravo físico, né? Do literal. Escravo também, na mente, escravo porque eu até falei, comentei isso com alguém, acho que foi com você também, que eu tava lendo, né, e eu cheguei na parte onde falava, eles começavam a reclamar, e eu ficava, isso sempre me incomodou muito, assim, num nível muito grande, só que dessa vez quando eu fui ler e eu fui me conformar com aquilo, na mesma hora eu acredito que tenha sido realmente o Espírito Santo me dando aquelas lapadas que ele sempre dá, falando assim, você é escrava de muitas coisas, você é escrava, eu te peço várias coisas e você prefere outras. Esses dias eu tava pensando e eu comecei a pensar, eu prefiro a mim, e muitas vezes eu prefiro a mim, muitas vezes eu prefiro os meus desejos, eu prefiro querer carne, sabe? Muitas vezes eu prefiro o que eu quero do que o que Deus quer. E isso é muito sério, assim. A gente trata isso como algo banal, porque a gente é humano, mas é sério, sabe? A gente é o povo de Israel. A gente se incomoda com eles, mas a gente é eles. Nós somos reclamando o tempo inteiro. Eu tava lendo um livro, Chega de Regras, o nome. E ele fala que às vezes a gente trata Deus como um Uber ou como um médico. Como um médico. Uber é outra pessoa que falou. É que às vezes a gente trata Deus como um médico. Então a gente chega pra Deus e fala, Deus, eu tenho esse problema aqui, você tem que me operar.
você tem que resolver esse problema. Mas a gente não quer saber como que o médico tá, se o médico tem família, se ele tem filhos. A gente não pergunta isso pra um médico. A gente simplesmente fala, resolve o meu problema. E é exatamente assim como a gente trata com Deus. A gente trata ele como nosso médico. Tô com dor aqui, me cura. Eu tô com essa dor emocional aqui, restaura meu filho, guia meus filhos no teu caminho. Então a gente trata Deus como um meio. É muito difícil falar sobre o nome dela, mas a Fernanda Wittiwski. Ela fala no livro Enquanto Isso que a gente trata Deus como o gênio da lâmpada. Ele tá ali pra atender os nossos pedidos. A gente vai lá, deu vontade agora, tô precisando, esfrega a lâmpada, e aí? Olha, eu tô precisando disso. Realiza esse milagre pra mim? E aí, se ele não realiza, a gente fica extremamente incomodado, extremamente aborrecido, né? Frustrado. Mas ele não tá ali pra isso, né? É isso aí. É surreal. Mas eu acho que a gente possa refletir sobre as coisas que Deus tá tentando nos dizer o que a gente precisa mudar. Eu sei as coisas que Deus tem falado pra mim. São coisas bem difíceis e profundas, mas é isso. Sabe, às vezes a gente começa, eu acho que começa em coisas muito mais fáceis e daqui a pouco começa a afundar, né? Conforme a gente vai amadurecendo e ficando mais velho, com mais traumas e tudo mais. Mas que a gente possa refletir sobre o que Deus quer de nós. Talvez você pense, não sei o que Deus quer, mas então o que tem te afastado de Deus? Talvez seja isso. Talvez seja algo te afastando de Deus que precisa ser mudado para que você viva o que Ele quer. Ou o que ele quer pode ser um relacionamento com ele, pode ser algo na carreira, pode ser algo em várias outras situações. Então comece a refletir nas áreas da sua vida o que tem tirado a sua paz, né? O que não tá encaixando, para que isso possa ser mudado, para que você possa começar a trabalhar junto com Deus nessas mudanças. E às vezes a gente se apega a coisas que podem ser muito grandes, né? Às vezes são coisas muito pequenas. Sim. Pode ser algo aparentemente muito pequeno, mas que no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, acaba se tornando algo muito grande porque mexe com os seus desejos, né? Sim. E aí, talvez seja aí o lugar da mudança, né? Talvez você não precise quebrar uma parede, mas só arrastar um móvel de lugar, né? E é isso. E aí você arrasta o móvel, tá cheio de sujeira embaixo. E aí tem que limpar. É isso aí. Não dá pra deixar sujo, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.